Oi pessoal! Bom, para vocês que estão aqui com a gente no canal no YouTube da Cornet Global Brasil, o evento de hoje é especial. A gente trouxe o Teco Medina, que já é quase uma tradição a gente abrir o ano, os primeiros eventos falando de panorama econômico, dando um pouquinho de contexto, mas a cereja do bolo foi que ele trouxe uma convidada muito especial para debater um pouquinho e trazer alguns insights do que está acontecendo também no cenário político, que foi a Natuza Neri. Então fiquem aqui com a gente, aproveitem essa sessão, aproveitem as dicas, a gente pôde falar um pouquinho de tudo sem nenhuma trava na língua e conto com vocês acompanhando o nosso vídeo e os demais que virão aqui para o canal. A agenda do Lula ao longo dos próximos meses e também na eleição, se de fato ele for candidato, depois eu até posso explicar quais são as minhas dúvidas disso, é que ele convença os que estão à mesa com ele que ele pode ser inclusive mais liberal do que o próprio presidente Bolsonaro. Olha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, X, Y, Z. Esse período aí do efeito Lula, eu estava conversando com um dono de um banco importante e ele disse assim, eu não sei o que se teme mais, se o nosso temor é da agenda, uma agenda de esquerda ou do efeito Bolsonaro à presença do Lula. O efeito do Lula no Bolsonaro. O efeito do Lula, o efeito do Lula no Bolsonaro. Porque Bolsonaro pode bater um desespero ali. Uhum. Olha só o que estavam dizendo hoje. Hoje, Centrão. O presidente Bolsonaro vai ter que criar uma agenda, vai ter que criar um programa para o Nordeste. Eu falei, não, mas aí o auxílio. Não. Além do auxílio, um programa para o Nordeste. Mas ele pode criar. Uma coisa no limite não exclui a outra, né? O próprio Lula mostrou isso, né? O problema é que tem uma falta de clareza ali das opções, porque é muito pobre a discussão, mas você poderia criar Por exemplo, essa história do auxílio emergencial toda agora, a gente está falando de 40 bilhões, né? Para um orçamento de trilhão, né? Você tinha como lá dentro achar fonte de recurso para isso, até para aumentar, mas ninguém quis fazer isso. Então, eu acho que o problema, assim, eu acho que daria para conciliar os dois, se o presidente fosse um pouco mais hábil em algumas coisas, e juntasse um pouco mais os pontos, porque o problema não é o auxílio emergencial, o problema é que você não pode ficar emitindo dívida para o resto da vida. Então você tem que fazer escolha. Então, vamos dar o auxílio emergencial esse ano inteiro? Joia! Vamos parar então de financiar, por exemplo, a coisa lá na lei, como é que chama? A Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, estou chutando, entendeu? Você pode fazer escolhas, que era uma coisa que o Lula fez muito ali. O Lula, ele conseguiu, apesar de ter sido beneficiado um pouco por ter pego a coisa num estágio melhor também da economia, mas o Lula foi o tempo todo driblando, né? O tempo todo, uma para um lado, uma para o outro, uma agenda aqui, uma coisa ali. Porque o Lula é assembleísta, né? A essência do Lula é essa, assim. No sindicato, ele precisava fazer a comunicação entre o patrão e o empregado. Então, isso já é um pouco da alma dele. Mas eu acho que tem um ponto aí que difere os governos anteriores, e aí incluo Michel Temer e Fernando Henrique, que é o fato de quando Bolsonaro assume, isso ninguém fala, mas para mim isso é fundamental na história que o governo está escrevendo, na área econômica. Do meu cenário de economia com pitada de política, está um pouco diferente, bem diferente do seu. Eu estou vendo outra coisa, mas eu vou te falar o que eu tenho medo. Eu acho que a aprovação do Bolsonaro vai cair muito abril e maio. Eu acho que vai cair. Eu tenho um pouco de medo sobre e agora, entendeu? Eu acho que a gente pode ver um patamar ali inferior ao que a gente viu o ano passado. E aí talvez isso desperte uma necessidade de fazer bobagem, sabe? Meio uma infreável necessidade de fazer bobagem. Porque vai ser um momento muito ruim, a popularidade dele caindo, que fere qualquer ego e qualquer vaidade de qualquer pessoa, ter sido amado em novembro e odiado em maio, com um momento onde, bem ou mal, a gente está falando do Lula, que era um assunto que estava morto para a gente. Então, eu acho que a gente vai falando disso o tempo todo, né? Hoje saiu uma pesquisa eleitoral do Instituto mostrando que ele ganha de todo mundo no primeiro turno e perde de todo mundo no segundo turno.
eu acho que esse tipo de notícia vai pipocar muito, sabe? Mas eu não consigo ver ele ainda abrindo mão desse tripé do Paulo Guedes. É uma coisa engraçada, ele ficou refém disso. Eu vejo o ministro enfraquecido hoje, mas por incrível que pareça, eu acho que o ministro já perdeu tudo que ele tinha para perder. Daqui não passa. Ele não tem mais nada a perder. A gente já sabe que não vai ser entregue o que poderia ter sido entregue. A adoração, a gente abaixou muito o nível dele. Eu acho que quem tem a perder agora é o presidente, porque também o meu referencial não é o Brasil, né? Mas eu conheço muita gente que fala, pô, mas essa agenda aqui, a gente não quer a volta daquela agenda. Se essa agenda sair, eu acho que ele perde muito. E o Bolsonaro, ele é medroso, ele tem medo dos caminhoneiros, ele tem medo dos grupos, ele tem medo ele tem medo. Eu acho que ele tem medo do impeachment, ele tem medo de muita coisa. Mas ele tem mais medo de uma coisa, Teco. De perder a eleição. Se a gente voltar ali no final do ano, eu tenho quase convicção. A gente teve um momento aqui no Brasil, né, Natuza, que as pessoas falavam, eu não vou vacinar. A vacina da China, não sei... Eu conheço muita gente que não vai tomar vacina. Não vai tomar vacina. Eu conheço. E a gente tinha a impressão, ou pelo menos ele tinha a impressão, de que você estava falando para muita gente. As pessoas... É um discurso estranho, mas ecoa nas pessoas. O que a gente está vendo agora é que as pessoas estão acordando 2 da manhã para ir para o... As pessoas estão desesperadas para tomar vacina. Então, essa aposta de que o lado para você ficar era aquele, é uma aposta tão sem sentido de você fazer, porque se o Bolsonaro em dezembro pula para o outro muro, não precisa nem ser o muro do Dória, qualquer outro muro, era outra história, ele está abraçado com a gente, estamos sofrendo, vacina, corre lá, Butantan. E assim, eu não consigo imaginar que não tenha tido um assessor, um amigo, um filho, a mulher dele, que não tenha falado, Jair, presta atenção, esse lado aqui é estranho, vamos mudar para o outro, entendeu? Muita gente, dos mais ponderados aos maiores fios desencapados que estão em volta do presidente, dizem há muito tempo que ele tem que tomar vacina, que ele tinha que apostar na vacina. Não é por falta de conselho. O conselho não é o conselho ruim. O problema é que o Bolsonaro só faz o que ele quer. Ele não gosta da vacina. Ele não acredita em vacina. Ele acha que ele é muito forte. Como ele já enfrentou várias e venceu... Não, mas eu respeito até que ele esteja até certo na cabeça dele. Mas assim, racionalmente falando, não faz sentido você se posicionar desse lado, porque esse lado é o perdedor. Entendeu? Mas o problema é que ele diz assim para os outros. Vocês disseram que era para eu ir para lá, eu fui para lá, vocês estavam errados, eu estava certo. Ok. Vocês dizem, em todas as situações de governo, tá? Porque ele diz isso. Essa é uma discussão presente lá. Todos vocês falaram que eu não devia dizer A, B e C, eu fui lá e disse, vocês estavam errados e eu estava certo. E o presidente Bolsonaro tem um agravante. Todas as pessoas que em outrora deram a real para ele, todas foram demitidas. Caíram. E caíram de uma forma muito traumática. Mas era fácil, assim, era fácil. A essa altura, se ele tivesse mudado de lado em dezembro, que já era tarde pacas, a essa hora estávamos todos do mesmo lado reclamando da China, porque não mandou o insumo. Quer dizer, hoje ele está isolado de um lado, está todo mundo do outro lado. E esse lado onde ele está isolado, nunca foi um lado com mais chance de ganhar. Esse lado nunca teve chance de ser de fato bem sucedido, porque beleza, ninguém vacina. Como é que continua a história? Não tem vacina, não teremos vacina. Beleza, o vírus some. Mas some como? Como some? Entendeu? Então, assim, é uma história que não para muito em pé, assim. Mas, enfim, já aconteceu, acho que agora mudou de lado, né? Agora, ontem usou máscara, está cobrando o ministro o tempo todo, assinou com a Pfizer, mudou lei. Tardiamente mudou. Eu acho que vai custar muito caro isso para ele, porque as pessoas já não têm mais como associar ele não tem mais como separar ele da parte ruim e associar ele à parte boa mais. Passou muito tempo, então por isso que eu acho que a popularidade dele vai cair, porque quando as pessoas perderem o emprego, ficarem em casa,
agora, abril, começar a economia pesar no bolso do cara, por mais que tenha um auxílio, você só tem que endereçar a culpa a ele, porque o primeiro vírus era culpa do mundo. O segundo é culpa de quem? É culpa nossa, porque outros lugares estão vacinando, está melhorando, as coisas estão um pouco acontecendo. A gente está com a impressão que a gente está para trás nisso. A gente tem que, enfim, se cuidar, lamentar. É uma tragédia morrerem 2.000 pessoas por dia porque não tem uma vacina que a gente poderia ter tido. É uma história que a gente talvez não consiga digerir isso nunca, né? Mas o que eu acho, assim, em termos de vacina, porque assim, não tem como você separar a economia da vacinação. Não, é uma das loucuras alguém achar que é possível uma coisa andar depois da outra, né? A gente precisa de vacinação para falar de economia. Mas eu acho que a gente vai mudar essa chave. Primeiro a gente vai mudar essa chave no começo de maio, depois a gente vai virar essa chave no começo de agosto. Então, acho que a gente vai conviver com a pandemia, mas em outro estágio, talvez, de mau humor, entendeu? E o mundo vai crescer e isso vai nos ajudar. Agora, a gente tem um presidente que, na minha opinião, assim, acho que a pior notícia que podia ter para o Bolsonaro é essa história do Lula, porque é um cara grande demais, ficou preso, não é mais o mesmo, o PT não é mais o mesmo. Gente, o Lula, eu vou te falar uma coisa, eu já vi na PUC discurso do Lula, Natuza, e assim, obviamente o meu perfil não é, o meu perfil do Lula são inversos, e não é o Lula de 2002, não, é o Lula de 90 e poucos ali, né? Eu vou te falar assim, eu cheguei a grudar a estrela no peito, porque eu falei, cara, esse cara vai salvar o mundo, entendeu? No dia seguinte, eu percebi que não era bem assim, mas assim, ele é um orador que talvez... Ele é muito sedutor. E ele joga, Gabi, o Lula é o seguinte, ele joga de acordo com o campo do jogo, cara. O campo tá molhado, é bico pra frente. O campo tá bom, é toque de lá. O Lula sabe jogar de qualquer jeito, entendeu? Então, eu não gostaria de enfrentar o Lula nunca, nunca, nunca. Então, eu acho que é um assunto grande porque vamos olhar o que o Bolsonaro vai reagir a isso. Aquela história de que o Bolsonaro comemorou, bababá. Não, esquece, zero. Foi uma noite terrível, não teve vinho, não teve sexo, não teve nada naquela noite. As pessoas falaram que era uma festa, imagina você descobrir que vai pegar o Corinthians na final. Você não quer isso. Mas o Corinthians está fraco. Não é. Você quer jogar contra o São Bento, entendeu? Você não quer pegar o Corinthians. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Vai ser legal a gente ouvir a Natuza todos os dias. E a vantagem é que a Natuza, como ela fica 24 horas no ar, 7 dias da semana, você pode ligar a hora que você tiver saco para isso. Eu vou estar lá.